Fala galera, muito bem-vindo a mais um podcast Turistando Cast. Estamos na terceira edição. Galera, obrigado mais uma vez por acompanhar a gente até aqui. Hoje eu estou com um convidado, um amigo pessoal, tá? Uma pessoa que é referência para mim como pai, como líder. E ele tem uma história incrível, galera. Superação, fé. E eu sem mais delongas, só vou contar um pouquinho da profissão dele. Ele é garoto de programa. Estou aqui com o Rafael. Rafa, obrigado mais uma vez por aceitar o convite aí. Prazer. Obrigado por apoiar esse projeto aí. E vamos pra cima. Prazer estar aqui, prazer é meu. Garoto de programa, você pegou pesado, hein? Depois a gente vai falar sobre isso. Deixa rolar. Vamos lá. Vambora. Rafa, vamos começar lá da sua infância. Conta um pouquinho quem é o Rafael de Jesus, certo? Vamos lá. Nasci em São Paulo, nas Ilhas de São Paulo, Zona Norte. Vim de uma família bem humilde, né? Meu pai era pedreiro, minha mãe doméstica. A gente morou muito tempo de caseiro, de aluguel, durante muito tempo. Morei em Taipas, na periferia de Taipas, pra quem não sabe, é um lugar bem complicado. Um dia eu fui sair pra ir pra escola, tava rolando tiroteio na rua, os traficantes dando bala pra tudo quanto é lado. Enfim, minha infância não foi uma infância com muito recursos financeiros, Certo. mas tive muitos momentos bons aí, muitas coisas bacanas. Legal. Você tem dois irmãos, uma irmã e um irmão, né? Eu sou o mais novo. Geralmente falam que o mais novo é mais bonito, né? Tá, é só olhar, né? Percebe. Tá na cara. Olha a cutis. Percebe. Legal. E como foi a sua juventude ali, a mudança do jovem para adulto, o seu primeiro contato com o emprego? Conta um pouquinho dessa fase aí. Na verdade, eu trabalho desde os 7 anos com meu pai, né? Meu pai era pedreiro, então desde pequeno ele me levava com ele para trabalhar. Eu tenho até o ombro direito um pouco mais baixo de ficar carregando lata de cimento. Mas aí com 14 anos, mais ou menos, 13 anos, meus pais estavam para se separar. Quer dizer, eles queriam se separar naquela época. E aí eu fui trabalhar de office boy. Aí fui ser... Gente, eu fui office boy, depois eu fui mecânico de bicicleta, depois eu trabalhei como funileiro. Trabalhei 30 dias como funileiro, ganhei R$20 no mês. Ai, que legal. E trabalhei bastante como office boy, depois muito como mecânico, né? Até uns 17 anos mais ou menos eu trabalhei como mecânico. Dos 14 aos 17, nessa faixa eu fui mecânico de bicicleta. Legal. Mecânico de bicicleta, mas vem cá, e aonde que entra essa parte de garoto de programa aí? Fala pra gente. Veja bem, né? Eu vou ser bem transparente, eu nunca tive uma referência de família mesmo, né? Minha família era bem conturbada, né? Meu pai bebia muito, era muito agressivo. E eu sempre olhei pra minha família e falei, cara, não é isso que eu quero pra mim, né? Eu sempre quis algo diferente. E eu falava, eu preciso ganhar dinheiro pra ter uma família estruturada, não que pedreiro ou doméstico seja ruim, mas financeiramente falando é ruim, né? E aí eu sempre olhei para esse ponto de falei, cara, eu preciso me estabilizar, estudar, ganhar dinheiro e tudo mais. E aí eu comecei a estudar para ser garoto de programa. Entendi. Tô esperando você fazer a chamada pra gente desenrolar esse assunto aí. Bom, é um assunto complicado. Mas Rafa, falando um pouquinho ainda da sua juventude, é um tema um pouco delicado, mas queria saber se você pode compartilhar aqui com a gente. Fiquei sabendo que você tem uma história aí na juventude. Se você quiser compartilhar com a gente, fica à vontade. Sim, vambora. Com 5 anos de idade, mais ou menos, dos 5 aos 8 anos, eu sofri abuso sexual. Uma pessoa bem próxima da família, né? E de verdade eu não lembrava disso, né? Isso passou, hoje eu lembro perfeitamente do que acontecia. Eu tinha muito abuso físico, o abuso sexual e o abuso psicológico, né? Talvez o psicológico é mais difícil do que os outros dois, né? Certo. Porque a pessoa que fazia comigo falava assim, se você contar pra alguém, eu mato sua família, né? Se você contar pra alguém, todo mundo morre e você fica vivo pra você saber que você matou a sua família. Então isso mexia, né? Quando eu relembrei essa história depois de anos, isso mexia muito comigo, né? E aí eu entrei num processo ali de burnout, síndrome do pânico, depressão, não queria nem a pau perdoar essa pessoa, por mais que eu fosse cristão. Eu olhava e falava, Deus, você tem que matar, você tem que morrer. Queria minha vingança própria ali, né? Processos difíceis que a gente passa. Não entendi o porquê, perguntei muito para Deus o porquê. E Deus um dia foi bem claro comigo, ele falou, cara, eu estava no mesmo lugar de sempre, que eu sempre tinha que estar. Ele que tomou a decisão de fazer a coisa errada e ele vai pagar por isso. Certo. E com quanto tempo que você lembrou isso depois? Você tinha uma noção, mas que teve essa clareza? Nem tinha noção. Não lembrava de nada. Pra mim, meu cérebro apagou, pegou, colocou numa gaveta e esqueceu. Eu fui lembrar, eu tinha 35 anos de idade já. Faz tempo, né?
Eu tô com 42, 43. Não faz tanto tempo assim. Foi um dia eu tava numa situação na minha casa e que eu falo pra todo mundo é assim, imagina que você tem um quarto trancado durante anos, um monte de bagunça, de repente vem um monte de holoforte e ilumina esse quarto. Era a minha vida. De um dia pro outro, de um segundo pro outro foi minha vida. Eu lembrei de tudo que eu sofria, eu sentia dores no corpo, né? Dores no corpo literalmente. Meu psicológico ficou muito abalado. Eu tenho um filho, né? Na época meu filho tinha 2 anos. Eu fiquei sem pegar meu filho no colo porque eu achava que eu estava fazendo com ele o que fizeram comigo. Então foi bem difícil, assim. Quando eu lembrei foi bem difícil, né? Foi nessa época que você teve burnout? Na verdade não. Na verdade nessa época eu fiquei ruim, mas assim não tive burnout, não tive nada. Tá. E eu fiquei trabalhando com isso internamente. Cara, eu consigo cuidar, eu consigo passar, isso vai passar. É meu corpo, eu consigo desenrolar. Só que assim, por fora eu tava bem, mas por dentro eu ia tomar banho e ficava chorando. Eu saía para trabalhar e ficava ruim. Eu passei 2 anos nesse período de, poxa, eu consigo lidar com isso. Até chegou uma hora que não dava mais, que meu corpo começou a externalizar. Tipo, quem estava perto de mim percebia que eu não tinha mais condições de ficar sozinho e bem, né? E como que foi a parte de perdoar essa pessoa? Cheguei no pastor Felipe de Indaiatuba, do Bola de Neve de Indaiatuba. Eu sou do Bola de Neve de Indaiatuba, nós somos, né? E aí eu falei com o pastor essa história. Morria de vergonha, porque mexe com a hombridade do ser humano, né? E o pastor falou, Rafa, você tem que perdoar. Eu falei, você tá louco? Que eu vou perdoar nada por mim, que ele morra, né? Eu queria a minha justiça. Uhum. E o pastor muito sábio, homem de Deus. Era uma quarta-feira, ele não começou o culto para poder falar para mim que eu tinha que perdoar. Enquanto eu não externalizasse, não falasse em voz alta que eu perdoaria, ele não começou o culto. O presbítero começou. E até que eu falei, né? Eu falei, eu te perdoo. Só que aquilo me zoou mais ainda, né? Me complicou mais. Porque o fato de eu ter falado, eu falei da boca para fora para sair daquele ambiente com o pastor. Mas dentro de mim eu tava... Eu queria justiça, eu não queria que ele fizesse. Que ele fosse perdoado. Só que ali eu entrei no processo de depressão. Porque isso começou a ficar na minha cabeça, né? Eu trabalhava em São Paulo, morava em Indaiatuba. E eu ia para São Paulo de moto e ficava dentro do capacete, né? Pensando, né? No capacete. Te perdoo. Não perdoo. Perdoo, não perdoo. E inúmeras vezes eu parei na Bandeirantes, encostei no frio lá de 4, 5 graus na estrada, morrendo de calor, abri a jaqueta, passando mal, aquele calor, passando mal. Era falta de perdão. Era Deus trabalhando ali no meu interior. Até que 3 meses depois, eu fui na casa dessa pessoa. Eu não quis entrar em assuntos específicos do que ele fez. Eu só falei, eu sei de tudo que você me fez. E eu tô aqui para te perdoar pelo que você me fez. E para te pedir perdão por todo o sentimento ruim que eu tive por você. Vamos orar? E cara, Deus tirou como se fosse com a mão. Que bom. Graças a Deus eu não tenho nada, assim. Se eu falar que eu não lembro, eu tô mentindo. Perdoar não é esquecer, né? Eu falo para todo mundo que o perdoar é como se fosse um capote de bicicleta. Você levou um capote de bicicleta, você rasgou a perna lá, você vai sarar aquele machucado, mas a cicatriz fica lá o resto da vida. Sempre vai lembrar. Então, eu perdoei essa pessoa tranquilamente, mas eu lembrar não tem como. Né? Tá na mente. E Rafa, eu acho que pelo fato de ser cristão acabou ajudando, né? Que eu acho que se você tivesse no mundo, vamos dizer assim, eu acho que você não teria essa atitude de pedir perdão, não teria nem tido essa orientação, né? Sim. Pelo contrário, ia te dar um oitão na mão e falar, vai lá terminar. Né? Derruba. Então, vamos entrar um pouquinho nesse assunto de como você se envolveu na parte de espiritual, pode ser? Bora. Aí já emenda depois com a sequência aqui. Só para vocês não sabem, cortando o Rafa aqui, ó, ele é meu líder no Bola de Neve, né? É um prazer ter ele aqui. E eu quero contar essa história porque teve até o momento que ele foi chamado de cavalo. Aí eu quero que ele conte essa história aqui para vocês. Essa é boa. Por favor, fica à vontade. Meu pai, ele de final de semana obrigava a gente para a igreja, né? E de semana ele ia pro cemitério pegar a terra de cemitério para fazer macumba pra vizinha. Então era uma confusão na minha mente absurda. E como eu falei, eu não cresci num lar muito bacana, vamos falar assim, né? E aí, quando eu cresci um pouquinho, que eu fiz 14 anos, eu saí. Falei, cara, não vou pra igreja nenhuma, não vou pra lugar nenhum. E fiquei no mundo aí, aloprando. Aloprando não, nunca fui um cara, nunca usei droga, nunca tive problema com mulheres, mas eu ficava assim, meu mundo, né? E aí, quando eu fiz uns 17 anos mais ou menos, 16, 17 anos, eu falei, preciso ir pra um lugar que me... né, preciso buscar algo, né?
Eu fui numa igreja católica, eu tinha, por incrível que pareça, tinha um cabelo grande, enrolado. Aí eu tava com boné, que eu não tinha cortado o cabelo. Cheguei na igreja católica, o pessoal lá pediu pra eu tirar o boné. Falei, pô, não queria tirar, porque eu tô com o cabelo grande e tal. A pessoa falou, não, você tem que tirar o boné. Falei, pô, mas eu não queria. Aí o cara falou, então você pode sair da igreja? Falei, louco, velho. Vamos do boné. Aí eu falei, bom, não é o lugar pra mim. Já seletivo. Aí eu fui em vários lugares. Fui em Mesa Branca, que aí tá o papo do cavalo, né? Tô lá no fundo de uma sala grandona, tô lá no fundão. Eu e meu ex-cunhado que me levou pra lá, o Adriano. E aí chegou lá, o cara levanta o nome assim, você. E eu falei, é com meu cunhado, né? Ele que vem aqui, nunca vim, né? Aí falou, você, tal. Eu quieto aqui, e o Adriano falou, pô, Rafa, é com você. Eu falei, não, cara, é com você. Aí ele, você do fundo aí, de camisa preta. Aí eu levantei a mão e ele, é você. Ele falou, você é um cavalo. Cara, eu não tinha noção do que era isso. Eu não fazia ideia, não foi maldade, não foi falta de respeito com ele. Foi que eu era um moleque idiota. Ele falou, você é um cavalo. Eu falei, sua mãe é uma égua. Eu dou uma risada hoje. E eu saí andando, cara. Eu não entendia, né? Mas hoje eu vejo que era assim, hoje eu vejo que era Deus realmente tirando desse ambiente, né? Tem mais duas histórias rápidas, né? Uma delas morava em Taipas e tava tendo o Cosme e Damião. E aí eu peguei a fila para pegar o Cosme e Damião. Tava eu, um amigo meu da escola, assim, e chegou na hora de entrar, bem perto da entrada, assim, a moça falou, você não vai entrar, pra mim. Ela passou meu amigo e falou, você não vai entrar. Eu falei, moça, mas eu não peguei. Ela falou, não, você não vai entrar. Eu era uma criança, tinha 9 anos. E eu comecei a chorar, eu falei, moça, mas eu não peguei, eu queria doce, né, velho? Pô, morar em periferia, uma situação difícil financeira. Quando vê um doce, você fica doida, né, a criança fica doida. Ela colocou o dedo na minha cara, falou, você não vai entrar, e me tirou da fila. Eu acabei não pegando o meu doce, mas eu comi das crianças que me deram depois, né? E uma outra vez, eu trabalhava numa bicicletaria como mecânico de bike, e aí veio um rapaz lá e uma situação que aconteceu lá, eu falei, cara, eu quero experimentar isso daí. Aí ele eu não lembro se era candomblé, de umbanda, mas era alguma coisa assim. E ele falou, cara, vamos lá comigo, num sábado. Saí num sábado do serviço, trabalhei até meio-dia, catei minha bicicleta num sol absurdo em São Paulo, fui até o lugar que ele tava. Chegou lá, tava rolando lá o culto deles lá, e eu fiquei do lado de fora. Esse cara entrou, depois ele saiu e falou, Rafa, você não pode entrar. Eu falei, cara, como assim não posso entrar? Eu vim até aqui nesse sol do caramba, agora eu quero entrar. Ele falou, não, cara, você não pode entrar. Eu falei, não, você tá louco. E comecei a arrumar confusão na porta ali. Aí veio uma mulher lá de dentro, né, com turbante, aquela roupa que eles usam, e falou, não, você não vai entrar. Então eu vejo que era sempre Deus separando, sabe? Sempre Deus estava cuidando ali para que... Porque talvez eu sempre fui um cara muito incisivo no que eu faço, né? E talvez se eu fosse por esse caminho eu ia insistir bastante. E Deus não queria desde o começo. Amém. E hoje estamos aqui. Aí vamos lá para a parte cristã, né? Do Bola de Neve, né? Quando eu comecei no Bola, eu tinha essa trava com cristão, né? Então eu comecei a procurar de verdade, sem preconceito nenhum, várias religiões. Umbanda, candomblé, mesa branca, o que for, católico, em vários lugares. Só que eu trabalhava nessa bicicletaria e o Claudinho, que era meu chefe, ele era, eu acho que era diácono do Bola na época, não lembro se era diácono, presbítero. Ele vivia me chamando. Eu falava, Claudinho, não vou, cara, não vou. Porque pra mim, crente era tudo safado. A referência que eu tinha de cristão era meu pai, que era um cara que não era referência. E o Claudinho, não, Rafa, vamos, ficou insistindo, até chegou uma hora que eu falei, cara, eu vou por conta que você tá me enchendo o saco. Mas eu só vou e não vou mais. Ele falou, tá bom. Aí um domingo ele passou em casa, me pegou. E eu, acostumado com a igreja que meu pai ia, fui de social. Há 24 anos atrás, no Bola de Neve, você imagina. Cheguei na porta, nunca tinha ouvido falar em Bola de Neve, nada. Cheguei na porta do Bola, a hora que eu vi aquela galera de bermuda, chinelo, dread, grandão, eu falei, cara, você está louco, eu não vou entrar aqui nem a pau. E o Claudinho insistiu até que eu entrei, tirei o paletó, tal, a gravata que eu tava, entrei. Cara, por Deus, eu pisei o pé no Bola de Neve, o primeiro degrauzinho que tem ali, na Turiaçu. Falei, cara, aqui é meu lugar. Isso fazem 24, quase 24 anos. Que legal. Estamos aí. Fiquei um ano afastado depois, fiz uma ramelada, mas estou de volta. Show de bola. Pô, bacana. História bem interessante, né? Acho que quando Deus já cuida desde lá de trás e você entende isso, né? Acho que fica mais fácil, acho que entender a sua missão, seu propósito aí também, né? Que legal, Rafa. Bem, é isso aí. Show de bola.
E vem cá, você é casado, né? Você falou que tem filho, mas você é casado, não é? Minha esposa é uma princesa. Cara, eu falo pra todo mundo que eu orei pedindo uma princesa do Senhor, cara. E Deus me deu uma mulher que é uma princesa. Cara, já que é uma gata, já que é uma princesa. Eu falo que ainda bem que ela não mora nos Estados Unidos. Porque senão ela ia virar uma bonequinha da Disney, velho. Ia virar uma princesa da Disney, ainda bem. Só que ela orou pedindo um marido, velho. Ela não orou pedindo um príncipe. Se ela pede um príncipe, não era eu. Entendi. Ela pediu um marido. Deus falou, tá bom. A Bíblia fala, né? Não recebe porque pede mal. Ela pediu um marido, toma. É isso. Eu pedi uma princesa, eu estourei. Receba. Já era, tá comigo. Bom, mas e aí, vamos contar um pouquinho dessa vida de garoto de programa junto com Vamos lá. a casado, já que é casado com você. Mas, galera, sem mais brincadeiras, o Rafa é da área de TI. Então, eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua jornada lá com seus 17 anos, que você quis estudar. Conta um pouquinho como que foi esse começo. Vamos lá. Como eu falei, eu sempre olhei pra minha família e falei, cara, não é o que eu quero pra mim de projeto de família, né? Eu sempre olhei pra minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos e sempre idealizei algo diferente, né? Algo totalmente diferente do que eu vivia. Eu sempre pensei em jantar na mesa, tempo de comunhão, né? Uma das minhas linguagens de amor é tempo de comunhão. E aí eu comecei a estudar para trabalhar com tecnologia. Eu lembro que na época, foi em 99, 98, 99, eu entrei num curso numa empresa chamada GIP, lá no centro de São Paulo. Entrei por cota, porque eu fiz uma prova lá e a prova eu era bom de lógica e tirei uma porcentagem boa na prova, ia pagando pouco. E até uma história interessante, né? Meus pais nessa época se separaram, quando eu tinha 17 para 18 eles se separaram. E eu estava no ponto de ônibus indo para esse curso. Aí meu pai passou com a mulher com que ele acabou traindo minha mãe. Os dois bêbados muito loucos assim, cara. E eu sem dinheiro pra nada. Eu tava duraço, né? Eu lembro que eu ia com um sapato apertado que ralava meu pé. Passava por baixo da catraca do busão ou descia pela frente, porque eu não tinha dinheiro pra nada. Ficava o dia inteiro no curso. Na verdade o curso começava às 8, terminava meio-dia. Só que eu ficava da meio-dia às 4h30, 5 horas lá pra estudar, porque eu não tinha computador. E depois eu ia pra escola à noite. E aí eu tava nesse perrengue e tal, meu pai passou e eu fui todo empolgado. Pai, vem cá, né? Tô estudando e tal. Ele falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, tô estudando, pai. Ele foi estudando, eu falei, eu tô fazendo um curso na Microsoft, né, tal, vou mudar de vida, né. Meu pai virou pra mim e falou assim, Rafael, você burro não estuda. Burro come capim e puxa carroça. Aí ele falou pra mim assim, se você fosse tão inteligente quanto eu, você tinha isso aqui, ó. E ele puxou a carteira, cara, um bolo de dinheiro, né. Eu lembro que naquele dia eu nem fui pro curso, eu peguei o ônibus, eu fui pra uma igreja que tinha lá perto, fiquei na igreja lá o dia inteiro e voltei pra casa e pra mim é como se esse dia não tivesse existido. Mas voltando ao assunto, né? E lá eu comecei a estudar. Na época não tinha internet, né? Tinha muito pouco de conteúdo que a gente tem hoje. Então a gente tinha aqueles mock, né? Que chama Microsoft Oficial Curriculum. Aqueles livros grandão em inglês. Parece a bíblia da Microsoft. E eu não sabia nada de inglês. Então eu ficava vendo os comandos e colocando no computador para tentar aprender alguma coisa. Testando, né? E aí eu fiquei nessa empresa, fiz o curso 6 meses. Eram 9 meses de curso. Fiz o curso por 6 meses. Só que não tinha como pagar, era muito difícil, era uma situação difícil. Aí a moça lá, a Magda, eu lembro dessa mulher, devo muito a essa mulher. Ela me chamou e falou, cara, eu vou pagar seu curso, você continua aqui, depois quando você começar a trabalhar na área, você me paga. Aí nessa empresa eu comecei um estágio, fiz 3 meses de estágio, depois já fui efetivado e aí tô aí até hoje, fazem 25 anos. Garoto de programa. Garoto de programa. Olha aí, agora vocês entenderam, né? Pelo amor de Deus, hein? Não sou garoto de programa, faço programas de computador. Sou engenheiro de software. Legal. Conta um pouquinho da sua carreira, como que você chegou até onde você está hoje, porque quem vê hoje o Rafael não sabe o perrengue que você passou desde lá de trás. Queria saber que você explicasse também um pouquinho da diferença das áreas também, porque pensa que TI é tudo, né? Ó, me arruma esse cabo aqui, impressora, instala esse drive, né? Faz um site, então assim, tem um leque, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho disso. E as empresas que você passou aí? Interessante o que você falou, né? Porque todo mundo pensa que ser um engenheiro de software é assim, arruma uma impressora, meu Wi-Fi quebrou, né? E basicamente tem nada a ver com a minha área. Eu sou engenheiro de software e trabalho com back-end, né? Trabalho com a linguagem Java e entre outras linguagens de programação. Na verdade, de alguns anos para cá eu estou mais focado no Java mesmo, mas mais back-end. O back-end, vamos pôr assim, como se fosse a parte mais como é que eu vou explicar para ficar mais tranquilo aqui? Deixa eu tentar pegar um exemplo aqui.
É como se fosse um copo e a água, tá? O back-end é a água que está no copo. O front-end é o que você vê. Você está vendo o copo aqui, mas se você olhar daqui você não vê a água. Então o back-end basicamente hoje não é tanto mais só a inteligência, né? Mas é basicamente toda a regra de negócio no sistema. Tudo que roda por trás que o usuário não vê. E o front-end é o que o usuário vê, aquela tela final que aparece no computador, no celular e tudo mais. Layout. Então essas são as duas diferenças, tá? Eu comecei a trabalhar lá atrás com Delphi 1, cara, coisa muito antiga. E para quem quer trabalhar com tecnologia, eu sempre falo isso, né? Tecnologia é um long left learn, né? Um cara tá sempre aprendendo. É você aprender e reaprender e esquecer o que você aprendeu ontem e reaprender. Até no meu LinkedIn tem essa frase, né? Do Toffoli, que ele fala isso, né? Que o profissional do futuro é aquele cara que vai aprender, esquecer e reaprender. Tá sempre reaprendendo. Então trabalhar com tecnologia realmente é muito... Eu gosto, né? Tô há 20 e poucos anos, se eu falar que eu não gosto, tô mentindo. Mas está sempre estudando, está sempre lançando coisa nova, o mercado está sempre se atualizando, sempre assim... até hoje, depois de 25 anos, eu estudo constantemente. Se você olhar meu LinkedIn, tem um monte de certificação que eu tirei. Até recentemente tirei mais uma, estou estudando para mais uma. Então, tecnologia, financeiramente falando, é bom, porque comparado aos outros mercados de trabalho, ela paga bem mais. Mas em contrapartida também você gasta muito com curso, você gasta muito tempo estudando, né, se capacitando. As empresas que eu trabalhei, eu comecei... Cara, nessa empresa que eu fiz o estágio, eu trabalhei para a Dupont Tintas, fazia parte de tinta automotiva, né, na Dupont. Depois eu fui para uma empresa, fui para a Febem, trabalhei na Febem, na parte de sistema da Febem. Que, cara, é bem legal. A gente olha para a Febem assim, só como os meninos que estão lá, tal, cara, por trás tem uma estrutura muito louca que a gente nem imagina. E aí passei por uma empresa que chama Telemática, que é a empresa de controle de acesso e ponto. Nessa empresa eu fiquei 6 anos. E aí, uma história rápida dessa empresa aí que eu faço questão de falar. Na época, o meu gerente, meu coordenador, que é um amigo pessoal meu, chegaram em mim e falaram: pô, Rafa, a gente vai mandar ele embora, você vai assumir o lugar dele. Eu falei: não, cara, vocês estão loucos. O cara é casado, tem filho pequeno, né? Tem um neto do cara que tinha uma deficiência. Eu falei: não vou ficar no lugar dele. E aí insistiram que iam mandar ele embora e era pra eu ficar no lugar dele. E eu falei: cara, não vou ficar. Não aceito essa proposta. E aí, se for assim, então me manda embora. E aí eu preferi ser mandado embora do que ficar no lugar do cara, porque eu entendi que o que é dele é dele e o que é meu é meu. Enfim, saí dessa empresa. Foi assim que eu saí de lá. Fui mandado embora porque eu pedi para ser mandado embora. Aí eu montei a minha empresa de tecnologia. Fiquei com a minha empresa uns 5 anos. Deu bom. É que eu também não tinha estrutura na época, não tinha sabedoria, não tinha conhecimento. Então, o dinheiro que entrava eu gastava. A gente, quando é moleque, faz besteira, né? E aí, só que nessa empresa, mesmo montando a minha empresa, eu continuei prestando serviço para essa empresa que eu trabalhava antes. E aí depois fui morar nos Estados Unidos, fiquei 1 ano fora. Também trabalhando com tecnologia, eu fui para lá para trabalhar com tecnologia. É um assunto que a gente pode entrar depois. Voltei para o Brasil depois de 1 ano, continuei trabalhando nessa empresa, como prestando serviços. Depois eu voltei a trabalhar com o PJ fixo dela. E aí saí dela, fui para a Yaman, que é uma empresa que eu, cara, tenho um carinho absurdo pela Yaman. Na Yaman eu cresci profissionalmente demais, assim. Tive grandes mentores lá dentro, pessoas que me ajudaram muito. E hoje eu estou na Spread, que é uma consultoria que presta serviço para o Banco Central, para o Banco Central. Então eu estou também lá na Spread já fazem 5 meses que eu estou lá, há pouco tempo. Mas estamos aí sempre com tecnologia. E resumindo assim, da Yaman e da que você está hoje, você trabalha com segurança? Não. Ele falou, não entendi, foi nada. Explica um pouquinho, Rafa. Na Yaman eu comecei trabalhando como serviço de bancário, né? Sistema bancário. Depois na Yaman eu virei virei tech leader, né? Um líder técnico da área de dev. Depois eu virei gerente dessa área de dev. Aí depois eu fiquei com uma área de SRE, que é uma parte mais de segurança, misturada com testes unitários ali, performance de sistemas. Depois, na Yaman ainda, eu fiquei como gerente de uma área lá específica de venda, tipo um pré-vendas. Hoje, na Spread, eu estou trabalhando no Banco Central, também com sistema bancário, tudo voltado para o sistema bancário. Só que é diferente, né? Na Yaman, eu trabalhava com um sistema para um banco específico, tipo Santander. No Banco Central, eu trabalho, os sistemas dos bancos consomem o que a gente faz.
ou vice-versa, né? Então hoje é bem diversificado para vários clientes. Que bacana. Mas sempre com back-end, sempre com Java e sempre... A gente trabalha um pouquinho com segurança também, mas é bem pouco. Tá. Pelo tamanho dele eu pensei que ele era segurança, tecnologia. Mas Rafa, pelo que eu lembro, a Yaman também investiu em você, pagou alguns cursos, que eu lembro que você ficava final de semana estudando porque tinha que cumprir aquela carga horária, né? Eles te apoiaram na sua carreira também de uma certa forma, certo? Eu volto a falar, a Yaman é uma empresa que eu tenho muito carinho, assim, sabe? Muito carinho mesmo. Eu fui desligado da Yaman, eu fui mandado embora. Não por coisas erradas, não por nada, porque a Yaman levou, a gente chama de churn, né? Churn que é quebra de contrato, né? A gente tinha alguns contratos grandes, a Yaman perdeu alguns contratos e aí, por consequência disso, redução de custos. E é óbvio que eles fariam isso. Eu teria feito a mesma coisa. Uhum. Mas eu tenho um carinho com a Yaman muito grande. Assim, a Yaman investiu muito em mim. Eu tive grandes amigos lá. Leonardo, eu não vou citar todos os nomes que eu vou esquecer de alguém, mas Leonardo, o Eduardo Gato, o próprio Andrei, que é o CEO da empresa. Eu tive pessoas, o Afonso, eu tive pessoas ali que me ajudaram demais, cara, demais. Eu gosto muito dessa empresa. E é o que você falou, investiu muito em mim. Em curso, tecnologia, em capacitação profissional, né? Quando eu virei gerente da área, o pessoal da RH me ajudou demais. Então, cara, legal. É uma empresa espetacular, sou suspeito. Fala um pouquinho dessa parte de liderança ali, de gerenciar uma equipe. Qual que foi as maiores dificuldades ali com um funcionário, com uma pessoa que está abaixo de você ali? A maior dificuldade de um líder, seja ela num ambiente corporativo, num ambiente espiritual, em qualquer ambiente que for, são pessoas. Sempre vão ser pessoas. Porque você tem que aprender a dosar uma coisa com uma pessoa, com quem você pode... Essa aqui eu posso contar um pouco mais, essa aqui eu posso ser um pouquinho mais duro, essa aqui eu tenho que ser um pouquinho mais... pegar mais leve, porque se você for aquele cara padrão, linear para todo mundo... você perde as pessoas, seja funcionário, seja na igreja, em qualquer lugar. Então o maior desafio que eu tive nunca foi profissional, nunca foi de tecnológico, né? Nunca foi nesse ponto, sempre foi de pessoas. A gente tinha na Yaman um chat lá no Teams que chamava Fundo do Busão, que era um chat que a gente se reunia numa quarta-feira, quinta-feira, algum dia específico lá, né? Era quinzenal, para poder ficar falando besteira, cara. A gente ligava a câmera, eu entrei com um balde de pipoca, ligava a câmera e ficava falando besteira para poder criar relacionamento. Lidar com pessoas é isso, é relacionamento. Né? Na parte espiritual, lidar com pessoas, você nunca vai chegar a mim e falar, Rafa, eu tô com um problema, sei lá, X na minha casa, com a minha esposa, sendo que você não tem um relacionamento comigo. Tem que Muito ter relacionamento, difícil, você tem que saber quem eu sou, você tem que confiar em mim, saber que eu não vou abrir isso para ninguém, nem para minha esposa mesmo. Aí você consegue criar um relacionamento. Mas liderança, o maior problema são pessoas, sempre. É o que a gente vem sempre falando, pessoas com pessoas sempre vai ter algum atrito, né? Sempre. Ou a adaptação, né? A Bíblia fala, né? O ferro afia o ferro, né? Então, exatamente. Padrão. Ô Rafa, você comentou aí que você morou nos Estados Unidos. Vamos trazer um pouquinho esse assunto aí para a pessoa entender o que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? O sonho americano. Então eu queria que você contasse um pouquinho, mas antes disso, eu queria chamar aqui a atenção dessa câmera aqui pra gente falar sobre os nossos patrocinadores aqui do podcast. Ó, bem na hora. Remédio. Rota 86 Serviços Automotivos em Indaiatuba. Se o seu carro precisa de funilaria, martelinho de ouro, pintura, higienização e polimento, é com o pessoal da Rota 86. Siga eles no Instagram, Rota 86. Eles atendem as seguradoras e toda a região de Indaiatuba. E estamos também aqui com o apoio da Turistando Chile, agência de viagens do grupo Turistando Travel. Com mais de 10 anos de estrada e com sede em Indaiatuba, eles são especialistas em roteiros personalizados para o Chile. Então pensou em Chile, é com a Turistando Chile. Siga eles no Instagram. Clínica Excel Odontologia em Indaiatuba, com atendimento humanizado, serviços completos, desde clínica geral, estética, próteses, aparelhos invisíveis e muito mais. A clínica que cuida do seu sorriso com excelência. A doutora Karina, responsável técnica pela clínica, celebra mais de 10 anos de formada. Pensou em qualidade e segurança para mexer na sua boca? É a Clínica Excel Odontologia. Bom, pessoal, é isso. Queria agradecer a todos esses patrocinadores. E aqui vamos voltar com o Rafa, sonho americano, morar nos Estados Unidos. Jesus. Conta um pouquinho aí. Vamos lá. 2014, meu primo foi para os Estados Unidos.
E aí ele tinha uma empresa de sign lá, comunicação visual e tal, né? E eu lembro que ele tava com uma impressora lá, uma impressora grandona, que ela imprime o adesivo e ela corta depois, né? Só que lá a impressora, no caso dele, ela só imprimia, não cortava. Tinha algum problema lá que não cortava. Aí ele foi, chamou um técnico lá dos Estados Unidos, o cara olhou e falou, cara, isso aqui não funciona, já era. Aí ele foi chamar a empresa que fez da máquina lá, a empresa olhou e falou, isso aqui não funciona, já era. Ele me ligou, falou, Rafa, você não consegue dar uma força? Eu falei, cara, posso tentar, não manjo nada disso, mas vou tentar, né? Só que o brasileiro, ele é curioso, né, cara, essa é a parte boa. E aí ele me passou, assim, o software lá, e eu não sabia de nada, eu fui na internet, comecei a olhar na internet como é que funcionava, achei um site gringo, cara, um árabe, sei lá o que era, que eu não entendia nada, só que ele tinha um vídeo fazendo um passo a passo lá de como eu resolvia. Só que já eram umas 12 da manhã já, eu fiquei das 10 da noite até as 12 da manhã para resolver. Aí eu vendo o vídeo lá, fui seguindo passo a passo, testou, funcionou. Cara, o cara de lá ficou doido. O cara falou, você tem que vir pra cá, vem trabalhar comigo. Porque aqui, americano é by the book, né? Você tem todo, funcionou, já era, ele sai fora. Né? O cara vem pra cá, tal, ele veio aqui no Brasil, me chamou, trocou ideia comigo, a gente foi almoçar e tal. Fui pra lá. Chegou lá, deu 3 meses que eu tava lá, a empresa tava quebrando, na verdade. A empresa que me levou pra lá, tava quebrando. Eita. E aí eu passei 3 meses ali, teoricamente, mais ou menos bem. Depois cara, deu ruim, né? Só que aí eu até pensei em vir embora. Só que minha esposa engravidou lá. Eu falei, cara, agora vai nascer aqui. Ela queria vir embora porque ela teve uma depressão, né, no início da gravidez ali. Eu falei, não, vai nascer aqui, vamos embora. Só que a gente não tinha dinheiro pra nada. Aí eu fui fazer mudança, fui descarregar container, fui fazer pintura, passar cabo de rede em galpão grandão. Fui fazer o que tinha que fazer. Né? Fiquei nessa um bom tempo lá. Até que lá eu consegui montar a minha empresa, que eu tinha empresa no Brasil já, montei uma filial lá, né? E aí a gente conseguiu um serviço lá que me deu um up. Eu consegui dar uma desafogada, né? Consegui pegar um site, uma coisa em outra pra fazer, consegui dar uma desafogada. Só que aí o Davi nasceu, meu filho nasceu lá, 29 dias depois a gente teve que voltar pro Brasil, porque meu visto venceu, não consegui renovar, tive que ir embora. Então, pra mim, a experiência que eu tive do sonho americano não foi bem um sonho, né? Foi um pesadelo. Não chegou a ser um pesadelo porque meu filho nasceu lá, né? Mas, cara, eu trabalhei pra caramba. O sonho americano que a galera tem de falar, não, eu vou pra lá, vou ficar rico. Cara, não é tão simples assim não. Se você não tem documento pra trabalhar, você não vai trabalhar. A comunidade brasileira nos Estados Unidos ela é muito ruim, sendo bem sincero mesmo. Eu trabalhei com hispânico, trabalhei com americano mesmo e trabalhei com brasileiro. O hispânico foi espetacular, o americano, cara, sensacional. O brasileiro me deu um cambal. Eita. Até hoje eu não recebi o que eu trabalho lá. Caraca. Então, assim, é ruim isso, né? Ao invés da gente se unir, a gente se separa. É o famoso jeitinho brasileiro, né? É ruim, isso é muito ruim. Então, pra mim, a experiência americana não foi tão bacana quanto muitos falam. Apesar de eu ainda querer voltar a morar lá, ainda quero... Isso que eu ia te perguntar, se você tem vontade de voltar. Depois que você voltou de vez, você não chegou aí nenhuma vez pra lá ainda? Não, nunca mais fui, tô sempre aqui. Mas eu pretendo voltar pra lá, talvez morar lá, né? Talvez passar minha velhice lá. Até porque o Davi, meu filho é americano, então daqui a pouco... Isso que eu ia perguntar, ele nasceu lá e ele acaba sendo americano, né? Ele é 100%, né? A gente não, eu e minha esposa não. Mas aí tem umas regras lá que ele consegue pedir pra gente a cidadania americana. Tem uns negócios ali que só daqui a 10 anos também. Entendi. Então, se for voltar pra morar lá, é um futuro um pouco longe aí. Entendi. E a sua experiência, então, como vivendo lá, não foi tão legal? Eu moro em Miami, né, cara? Putz, cara, é lindo. O lugar é espetacular, é lindo, assim. Tudo funciona, segurança, limpeza, cara, tudo lindo. Mas, cara, não adianta nada você ter tudo isso se você não tem dinheiro, né? Eu passei dificuldade financeira de verdade lá, assim. A ponto de... A gente ia pra uma igreja lá, chama Vida com Vida. E aí tinha um rapaz lá que chama Thales. Esse cara um dia chegou em mim e falou, cara, vamos almoçar na minha casa hoje, depois de um culto. E eu tinha $5 do bolso, pra colocar gasolina no carro velho que eu tinha, ou pra comer. Aí ele falou, vamos comer na minha casa? Eu falei, bom, o almoço eu já tenho, né? Então eu vou almoçar na casa dele e põe gasolina no carro. A gente foi almoçar na casa dele, quando a gente saiu de lá, ele também tem um filho pequenininho, né? Pouco tempo antes do Davi. E aí a gente saiu de lá, ele deu pra gente umas roupinhas do filho dele. Quando eu cheguei em casa que a gente foi abrir as roupinhas, tinha, se eu não me engano, era $80. O que pra mim na época era muito dinheiro. E aí eu liguei pra ele, falei, pô, Thales, você deixou o dinheiro aqui, tô te devolvendo. Ele falou, não, Rafa, é pra você, Deus mandou te dar. Então assim, cara, apesar de eu passar dificuldades, Deus sempre supriu. Eu nunca passei fome. Passei dificuldade bem difícil ali, mas Deus sempre supriu, sempre estava junto ali. É maravilhoso, né? Andar com Deus é maravilhoso.
Show de bola. E como que foi ter o seu filho lá, o parto? Você conseguiu ver? Como que é a parte de hospital lá? Conta um pouquinho. Jesus. Acho que o pessoal que ouviu isso não vai querer falar não, cara. Bom, vamos lá. A Jaque engravidou lá. Ela teve o pré-natal perfeito. Né? Geralmente mulher tem... Geralmente não. Algumas mulheres têm diabetes gestacional. Ela não teve. Ela não teve pressão alta, não teve nada. Então, a gravidez dela foi perfeita. Só um pouquinho antes, se eu voltar. A Jaque não podia engravidar. Aqui no Brasil a gente fez vários exames e o médico falou que ela não podia engravidar. Tinha ovário policístico, um monte de coisa. Quando chegou nos Estados Unidos, a gente falou, vamos tentar ter um filho aqui? Ah, mas eu não posso engravidar. Então a gente ajoelhou no pé da cama e falou, Senhor, essa criança que nascer vai ser sua. É consagrada ao Senhor. Fizemos nossa oração e tal. Na primeira tentativa a Jaque engravidou. Então ela teve uma gestação perfeita, cara. O dia que foi nascer, o dia que ela sentiu dores do parto, tal, que a gente foi pro hospital, eu lembro que eu saí, me perdi, cara, nervoso. Eu ia pro hospital brincando, me perdi e tal. Uma história rápida também, achei um policial, falei, cara, me ajuda que eu tô perdido e tal. Ele foi guiando a gente até o hospital, chegou no hospital, ele parecia cena de filme, assim, bateu o pé na porta, pegou a cadeira de roda, minha esposa já entrou, e eu deixei o carro na rua e subi pra ficar com ela. Depois de uns 15 minutos eu falei, cara, meu carro. Aí eu desci, pedindo desculpa pro cara, falei, senhor, desculpa, tá, meu carro tá aqui. Ele falou, não, me deu a chave do carro, falou, desculpa não, obrigado pelo seu filho nascer aqui no nosso país. Os caras são patetas demais, cara, isso não tem o que falar. Vamos pro parto. Aí a Jaque ficou lá em trabalho de parto e tal, né, a Jaque ficou 27 horas em trabalho de parto. Caraca. 27 horas, cara, com a mulher é difícil. Ô, louco. E aí chegou no ponto que 2 da tarde a bolsa dela estourou. Eles induziram para estourar a bolsa dela. E lá eles tentam ao máximo fazer o parto natural. Né? É difícil de fazer cesárea. A bolsa dela estourou 2 da tarde e falei, pô, agora vem. Eu com a câmera na mão lá para tirar foto e tal. E não vinha. Vou resumir. O Davi nasceu quase 4 da manhã. Ou seja, das 2 da tarde até as 4 da manhã ele ficou sem líquido amniótico. E quando ele nasceu morto. Né? Eu lembro que os médicos... Na verdade, só rolou cesariana porque eu arrumei confusão com os médicos. E aí, quando tiraram o Davi, ele nasceu morto. Eu tava vendo a cena dele assim. Eu tava aqui assim, a minha esposa aqui. E eu olhando para aquela cena, arrancaram o Davi, né? O médico segurou pelas pernas dele assim, ele balançando, parecia um boneco. O médico começou a dar uns tapas nas costas dele, que se batesse na minha doía, eu sentia dor, e ele nada, cara. Aí a Jaque, como é que ele tá? E, cara, na hora, eu não sei se eu vou ser sincero, não sei se eu menti, não sei se eu falei o que eu queria ver, eu não sei, cara. Mas eu falei, já que ele é lindo, ele tá sorrindo. Mentira, cara. Ele tava morto. Resumindo, ele teve 3 minutos e 58 segundos de parada cardíaca e respiratória. Ficou na mesinha do lado lá, os médicos fazendo massagem, limpando, tal. Até que ele chorou. E aí aquilo pra mim foi um alívio, assim, né? Nossa. Aí quando ele chorou, até emociona, deram ele pra Jaque, a gente tirou uma foto rapidinho e corremos pra UTI. O Davi ficou na UTI 7 dias, a Jaque ficou 5, porque ela pegou uma infecção bacteriana lá, né? Quando induziram o parto dela, induziram a bolsa estourar, ela pegou uma infecção. Então, assim, foi difícil. Aí a gente voltou para casa sem o Davi, a Jaque teve depressão por conta disso, todo um processo. Cara, foi bem difícil. Foi bem difícil. Nossa. E é engraçado, porque tinha amigos nossos da igreja que tiveram filho normal lá. A gente que teve essa confusão, e foi bem difícil. Mas o Davi, a primeira coisa que eu fiz, né? Fui no Google lá e vi, né? Google fala que a gente vai morrer. Mas a minha mãe da área de saúde, ela falou, Rafa, sem líquido amniótico é difícil dele ficar bem. Esse tempo que ele teve parada cardíaca e respiratória, é difícil ele não ter sequelas. Cara, o Davi não tem nada. Absolutamente perfeito, nada, é perfeito. Deus é tão bom que ele é perfeito, não tem nada. Que top. Não, legal. Então... Gente, pelo amor de Deus, se vocês querem ir para os Estados Unidos, não levem isso como verdade. Isso aqui eu passei, tanto financeiramente quanto a questão de saúde, mas foi difícil. Mas nesse pesadelo teve um final feliz, então. Teve, tá aí. Teve o Davizinho aí, já tá com 9 anos. Firme, forte, saudável. Guerreiro, Davi é guerreiro. Davi é homem de Deus, cara. Eu falo pro Davi, eu tô criando você para ser um leão, cara. Você vai ser um leão, aquele cara que vai... É o cabeça. É o cara que é um homem de Deus, homem segundo o coração de Deus. É isso que eu queria ele. Show de bola. Bom, Rafa, queria que você desse aí pra gente tá caminhando pro final já. Pra quem tá começando na área de TI, quais são as deixas que você pode dar de dica pra ela poder estar se encontrando ou ir avançando? Primeiro de tudo, escolha um norte.
eu quero trabalhar com back-end, eu quero trabalhar com front-end, eu quero trabalhar com cybersecurity, eu quero trabalhar com SRE, com APM. Cara, escolha, né? Tem uma gama muito grande de áreas para seguir, né? Escolha uma, foca naquilo e estuda. Não tem almoço grátis, não tem milagre. Deus não vai descer do céu e falar, não, você vai ficar agora, a partir de agora você é um sênior. Não, você vai ter que estudar, cara. Estude, se capacite, né? Seja uma pessoa constante naquilo que faz. Porque realmente, eu posso falar com 25 anos de tecnologia. É difícil você estudar toda semana. Né? Eu tava vindo para cá fechando o curso de inglês. Para voltar a fazer inglês. Porque eu sinto que eu tô parado. Então, assim, até hoje eu estudo um monte de coisas na minha área. Então, não tem segredo. É estudar. Eu falo para todo mundo, se você não gosta de estudar, não entra para a área de tecnologia. Que você vai ter que estudar. Sim ou sim vai ter que... sim ou sim. Ou você estuda, ou você vai ser ultrapassado. Você pode falar assim, cheguei num ponto em que eu sou um cara sênior top. Cara, se você não estudar, vem um menino de 19 anos e te atropela. Eu tenho 42, 25 anos de tecnologia. Se eu parar de estudar hoje, 3, 4 meses eu tô fora da área. Caraca, muito ingrato, né? É muito ingrato. A parte boa é que você tá sempre se reciclando. Sim. A parte ruim que é ingrato. O que eu vejo da área de TI, algumas pessoas conhecem, meu cunhado era de TI, seu irmão também, a gente conhece bastante. É uma área boa financeiramente, né? Quem tem um estudo e consegue criar um cargo ou entrar numa empresa é uma área boa, mas eu vejo que é muito ingrato nessa parte. Você ficar fora do mercado tantos meses, você é engolido, né? Outro dia era meia-noite e pouca, já que vendo o filme, eu tava estudando. Ela Davi vendo televisão e eu tava estudando. E outra dica que você pode dar, mas como você era gerente da área, você cuidava das pessoas, o que você como gerente olhava para essas pessoas? Que você via falhas e poderia melhorar, falar, essa mancada aqui não é aceitável para essa área. O que você pode dar dica aí? A primeira coisa que eu olhava como gerente é quem era a pessoa fora do ambiente de trabalho dela. O que você faz fora do seu ambiente? E não falando que isso é certo ou errado, eu só queria entender quem eram as pessoas mesmo, né? Segunda coisa que eu sempre olhei foi honestidade. Cara, não fiz, mas eu estou disposto a fazer. Você sabe fazer isso? Não sei, mas me dá uma chance que eu vou tentar. Porque tem pessoas hoje que a pessoa fala que faz tudo e não faz nada, ou fala que sabe e não sabe, e aí você fica na mão. Então uma coisa que eu falo para todas as áreas, eu prefiro saber quem está comigo de verdade e saber, cara, que eu posso investir, eu posso fazer, do que a pessoa ficar mentindo, inventando. Isso não vai te levar a nada. Porque uma máscara uma hora cai. Né? Esse é um ponto. Mas o que a gente sente muita falta hoje com tecnologia são pessoas... A gente vê hoje pessoas muito fortes em tecnologia, que sabem o que estão fazendo, que tem um background muito bom, mas que na parte psicológica são muito difíceis. Assim. Pessoas que se você... Já rolou a situação de se você cobrar uma função da pessoa, ela é paga para aquilo. Se você cobrar, a pessoa fala que é abuso, que está sendo cobrada por uma coisa que... mas você paga para isso. Então a gente só chama de soft skills e hard skills. Né? Soft skills é o que você conhece de tecnologia, é o que você desenvolve, e hard skills é você como pessoa. Se eu posso dar um toque para essa galera, especialmente está começando agora, trabalhem também o hard skills, não só soft skills. Soft skills você vai conhecer, você vai na faculdade, você vai fazer curso, você vai se capacitar. Mas trabalhe também sua parte mental, sua parte comportamental, como você conversa, lidar com as pessoas, como você reage numa reunião, numa daily, numa weekly. Isso muda bastante. Legal. Porque a gente prefere, como gestão hoje, prefere ter uma pessoa que não manja muito, mas que é uma pessoa fácil de lidar, do que se pegar uma pessoa que manja muito, mas se você falar alguma coisa fora, daí já dá ruim. Teve um caso que parece que foi uma menina que entrou e saiu no mesmo dia, uma coisa assim. Um cara, eu não lembro desse foi comigo. Assunto. O cara ia ficar no meu lugar, eu ia subir para gerente, eu estava como engenheiro de software, ia subir para gerente, e o cara ia entrar no meu lugar. O cara entrou de manhã, à tarde pediu as contas. O cara, mas o que foi? Não gostei do trabalho. Pô, velho. Aí eu falei pro cara, você me queima, velho. Enfim, tive que arrumar uma outra pessoa para ficar no lugar, mas é difícil. Isso eu confesso que é bem complicado. E pra tua área, você acha que funciona o home office? Cara, eu sou suspeito. Na verdade, as pessoas têm uma visão errada do home office. Do meu ponto de vista, tá? Se eu trabalhar numa empresa das 8 às 6, eu chego lá fisicamente, vou lá de manhã, tomo meu café, 8 horas eu tô lá, 6 horas eu vou embora. Acabou, não levo o notebook para casa, não tenho nada. Fica tudo na empresa. Trabalhando no home office, incansáveis vezes
eu já trabalhei até meia-noite, 1, 2 da manhã, sem ninguém saber. Então, 6 horas, teoricamente, eu paro de trabalhar, vou tomar um café, não sei o que lá, tô lá. Teve dia que eu tava jantando com a minha esposa. E pensando, cara, tem que resolver isso, tem que resolver isso. Não aguentei. Acabou o jantar, subi e fui trabalhar até 2 da manhã. Sem ninguém saber. Não ganhei hora extra, também não cobrei, né? Tô falando que a empresa é ruim, porque eu não cobrei, eu fiz o que eu quis. Mas o home office, se você não for um cara controlado, que é o meu caso, eu não sou controlado, você trabalha muito mais. Então, mas aí eu acho que é mais de perfil também, né, Rafa? Porque tem gente que liga lá o computador, tá contando os minutos, fala que tá lá, mas na verdade ele tá assistindo Pica-Pau. Cara, mas aí... Existe, né? Existe, mas aí eu não vou nem entrar para um lado cristão, eu vou entrar para um lado de vida normal. Cara, o que você colheu, o que você plantou, você vai colher. Hoje eu tô levando vantagem pela empresa. Cara, amanhã você vai colher por isso. Uma coisa que eu vi esses dias, a pessoa não tá enganando a empresa, né? Ela tá se enganando porque chega no final do mês, trazendo pra minha área que é vendas, ela não bateu meta, por quê? Porque ficou, ou no home, né? Na minha empresa não tem home, mas ali mesmo, também se ele ficar ali no YouTube fingindo que tá trabalhando, ele tá enganando a empresa, mas na verdade ele tá enganando a ele mesmo. Chegar no final do mês, ele não bate meta, né? E aí o pessoal tá lá comemorando que bateu meta, ganhou premiação, essa pessoa é o patinho feio que tá ali, que eu não consegui pagar uma pizza esse final de semana porque eu não bati uma meta. Então ela mesmo tá boicotando ela. Então, na minha área eu não enxergo home office bem. Não. Na minha eu acho que não funciona. Pessoas comprometidas como você na área de TI, meu cunhado que trabalha na Porto também, ele trabalha pra caramba, mesma coisa, trabalha à noite e tal. Meu irmão, pô. O Fernando. E do meu cunhado é legal que ele fica de plantão, então toca o telefone, ele tem que... eu tô nessa. Tal. Tô nessa então também. Isso eu acho legal. Aí é onde eu acho que funciona. Para algumas áreas eu acho que funciona. Mas só um adendo rápido sobre isso, tá? A Bíblia fala, né? Em tudo que for fazer, faça como se fosse para Deus. Cara, não adianta eu chegar lá e ficar fingindo que eu tô trabalhando, ficar enrolando, não sei o que lá. Cara, eu tô me enganando a Deus. E quando a Bíblia fala tudo, é tudo. Em tudo que for fazer, faça como para Deus. Então, seja no seu trabalho, na sua vida particular, com a sua esposa, com o seu filho, na sua igreja, é tudo. Tudo. Então, para mim, se não enrolar, não faz sentido. Bom, e para terminar, Rafa, como você enxerga aí essa nova tendência de inteligência artificial para sua área? Cara, eu tenho um vídeo da Raquel Sherazar, Raquel, esqueci o sobrenome dela. Em 2018 ela lançou esse vídeo no LinkedIn. Ela fala muito sobre o profissional do futuro, né? E ela falou justamente isso. O profissional do futuro é aquele que vai aprender, reaprender e de novo aprender. A IA, cara, tá vindo para derrubar muitas profissões. Tá vindo realmente para derrubar. Eu já trabalho como dev, né? Já usei IA como dev. E você pede para ela fazer um código. Tem hora que ela faz um código perfeito, que você fala, cara, top. Mas ela ainda dá uma ramelada, faz uma coisa que não é legal, usa uma lib antiga do Java, algumas coisas que não são legais. Você tem que ser um cara que vai olhar. Mas eu vejo que uma grande massa de pessoas ali vão perder emprego. Porque a IA tá vindo para dominar isso. E você usa ela hoje? Eu uso bastante. Eu sou assíduo de IA. Eu não gosto de fazer código-fonte com IA, tá? Sendo bem sincero. Eu prefiro eu fazer. E algumas vezes eu falo, IA, refatora para mim, uso um padrão legal aqui, mas mesmo assim é muito pouco. Mas eu uso muito IA para poder gerar minhas ideias, para poder gerar conteúdo, até para a página da igreja que a gente faz. Eu uso bastante, cara. Eu sou assíduo consumidor. Bacana, Rafa. Bom, para finalizar, eu queria que você deixasse um recado olhando para a câmera, ele bem sério, né? Um recado como se fosse pro teu filho, mas pensando na parte empreendedora aí, uma pessoa que está começando a carreira, seja em TI ou não, mas o que você visa aí como um bom profissional? Vamos lá. Eu vou citar primeiro Salmos 51, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito inabalável. Se você tem um coração puro e um espírito inabalável, nada vai tirar você do centro, né? Se você pensa em ser um profissional de tecnologia, de qualquer outra área que brilha seus olhos, estude, se capacita, faça o seu melhor, faça como se fosse para Deus. Tenha em mente que tem pessoas que se inspiram em você. E nunca se esqueça de onde você veio, né? O seu início é o que vai fazer o seu final. Eu costumo falar para todo mundo que se um prédio começa torto, ele vai cair. Se você fizer uma base boa desse prédio, ele vai crescer retinho e vai embora. Então, sempre se capacite, nunca passe por cima de ninguém. Conselho que eu dou pro meu filho. Seja homem
Honre com a sua palavra, homem ou mulher, honre com a sua palavra. E não se esqueça dos seus princípios. Tudo vai dar certo. Coloca Deus à frente e tudo mais ele fará. Show de bola. Rafa, queria te agradecer, né? Sem rasgação de seda. Você sabe que é um cara que eu admiro, né? Tenho você perto da nossa família. Já te falei isso uma vez, te admiro como homem, como pai, né? Como líder também. Então eu quero só te agradecer pelo todo o carinho que você tem pela minha esposa, comigo, com a minha família. Então só tenho a agradecer. Que Deus abençoe você nessa jornada aí, com o Davizinho aí virando americano, né? Vai morar nos Estados Unidos, se Deus quiser, se for plano de Deus, né? Mas é isso, Rafa. Brigadão. Obrigado, Thales. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É uma honra minha. É uma honra estar aqui. De verdade, estou sendo bem sincero. Como homem de Deus, como um homem natural, eu tô te falando que é uma honra estar aqui com você. Eu que agradeço pelo convite, não, pelo aceitar o meu convite. Vamos pra cima, conta comigo. Pessoal, é isso. Mais um podcast aqui da Turistando Cast finalizando. Então quero que vocês comentem aí embaixo, deixem perguntas, a gente vai estar respondendo todo mundo. E coloca aí a setinha, vai ficar aqui, compartilha, não sei que lugar da tela vai estar aqui, mas compartilha aí, manda para um amigo que você sentiu que possa escutar essa mensagem que a gente trouxe aqui hoje. Mais uma vez agradecer a todos os nossos patrocinadores e ao espaço que a gente está gravando aqui em Campinas. Obrigado, pessoal. Até mais. Deus abençoe.